Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e em nosso encontro de hoje discutiremos os temas relacionados ao renascimento urbano, ao renascimento artístico, ao renascimento das cidades. Estamos, portanto, inaugurando a modernidade a título de periodização histórica. E falar sobre a modernidade é falar sobre um período que marca grandes desafios para o ser humano. Esses desafios, primordialmente, objetivam conciliar fé e razão. Muitos pensadores clássicos do período moderno vão buscar promover a superação dessa dicotomia entre razão e fé, buscando, a partir da modernidade, protagonizar aquilo que o homem é dotado a criar. E neste sentido, uma citação que vale para esse momento da aula é a citação de Pico della Mirandola, que assim afirma, abre aspas, ó admirável destino do homem, a quem foi concedido ser o que escolheu para si. Olha que belo, olha que bonito, olha que interessante a afirmação que o teórico nos traz no início dessa aula. O Renascimento é um momento que coloca o homem e aquilo que o homem pode produzir no centro de todo o conhecimento, no centro do universo. Em diversas regiões da Europa, o sistema feudal deu origem a uma nova ordem, que atingia a vida econômica e política da sociedade europeia. Um clima de inquietude intelectual e de existencialismo se expressou, à época, nos campos artístico, filosófico e científico. De que modo, portanto, o movimento cultural, posteriormente reconhecido como Renascimento, uma vez que essa denominação será dada somente no século XIX, no século XVIII, pelos revolucionários franceses, o que é que esse renascimento, esse movimento cultural, esse movimento intelectual que alterna a ordem política, social e econômica da Europa traz como impacto. Estudamos em nosso curso que durante boa parte da Idade Média, as pessoas tinham um status determinado hierarquicamente dentro da sociedade europeia. E que majoritariamente esta ordenação era fruto de uma atribuição construída pela Igreja Católica. Servo ou senhor, vassalo ou sucerano, mestre ou aprendiz. Cada pessoa na sociedade medieval ocupava uma posição específica dentro de uma rígida estrutura social. Na Idade Moderna, alguns laços desta estrutura característica do mundo feudal foi se afrouxando, abrindo espaço para uma nova forma de pensar, em que o indivíduo pudesse emergir. Isso se contrapunha diretamente à mentalidade medieval, mentalidade esta em que, predominantemente, as pessoas eram vistas coletivamente incluídas no mundo cristão, isto é, eu sou um servo do grupo dos laboratores, um senhor é do grupo ou da ordem dos delatores. Os membros da igreja eram, no contexto do mundo medieval, clérigos, parte dos oratores. Este sentido coletivista, característico do mundo medieval, característico também da ordenação cristã, será revista na modernidade a partir do Renascimento. A mentalidade moderna em formação criou brechas para manifestações individualistas em diversas esferas da vida social. Ao falarmos de individualismo no contexto do mundo moderno, não estamos falando da concepção individualista de comportamento como a conhecemos na contemporaneidade, isto é, o indivíduo individualista como aquele que só pensa em si. Mas agora, o indivíduo, não mais o grupo, será primordial na estrutura desta sociedade, porque o indivíduo, que agora não é mais visto apenas como um servo, como um belator, como um laborator, este indivíduo é detentor de tantas potencialidades do mundo moderno que aquilo que ele cria protagoniza a sua forma de ser neste mundo. Muitos intelectuais desta época buscaram explicações racionais para suas indagações, em vez de permanecer com respostas que historicamente haviam sido orientadas pela fé religiosa. Essa maneira de ver a realidade diminuiu a ênfase no mundo de Deus, ou seja, na mentalidade teocêntrica,
porque a gente tem que frisar o que lembra, né? Um mundo em que Deus é o centro do universo. E valoriza-se no contexto do mundo moderno uma concepção, anote aí, antropocêntrica. E o antropocentrismo é um conceito que valoriza o ser humano como centro. Uma das expressões vigorosas desse novo cenário das mentalidades foi a corrente intelectual denominada de humanismo. O humanismo, corrente ideológica que marca e caracteriza, portanto, os séculos XV e XVI, manifesta-se intelectualmente como uma concepção em que o ser humano é criatura e criador do mundo em que se vive. E dessa maneira pode ser construtor de si mesmo. Estamos, portanto, abandonando a concepção teocêntrica e adotando a partir do Renascimento o antropocentrismo, ao afirmarmos que o homem é criatura e criador do mundo em que vive simultaneamente. Um exemplo desse significado, ou seja, da concepção histórica humanista, pode ser encontrado no livro Discursos sobre a Dignidade do Homem, do pensador italiano Giovanni Pico della Mirandola, ou também aquele que eu me referi no início da nossa aula. Deste livro, o autor argumenta que Deus criou o homem, conferindo-lhe a liberdade de construir a si mesmo. Por isso, desde o nascimento, o ser humano não tem uma natureza definida ou um destino pré-determinado. E por quê? Pois, para ele, e no contexto do pensamento deste teórico, um homem pode ser juiz e artesão supremo de sua vida, modelando-se na obra que ele próprio escolheu ser. Olha que lindo. Desta maneira, tanto poderá degenerar e tornar-se um ser bestial, quanto ascender à realidade sublime e um tanto quanto louvável característica aí do homem renascentista. Com renovado entusiasmo, diversos intelectuais humanistas realizaram estudos da natureza, das artes, das técnicas, buscando a construção de novos conhecimentos. No contexto do humanismo, o ser humano era dotado de razão e, portanto, uma criatura perfeita. Obras de arte como Davi, de Michelangelo, essa escultura que aparece aqui ao lado, ilustram, por exemplo, como, através dos traços da escultura, o seu autor, Michelangelo, quis enaltecer a beleza humana, enaltecer a produção humana. Ou ainda o quadro O Homem Vitruviano, que a partir da concepção da obra se propõe a discutir, por exemplo, os padrões, as medidas exatas de um homem, ou seja, está apropriando-se de novos conhecimentos a fim de explicitar a grandeza do ser humano no contexto do humanismo. Ao mesmo tempo, muitos deles voltaram-se para escritos dos sábios da antiga romanidade, do antigo mundo grego, e o que explica, portanto, o domínio de línguas clássicas, como, por exemplo, o grego e o latim. Posteriormente, comparavam as conclusões desses sábios antigos com suas próprias observações e pesquisas. Por isso que caracteriza-se o humanismo e caracteriza-se o Renascimento como um momento de retomada de conhecimentos clássicos e a ressignificação dos mesmos. A princípio, o termo humanista referia-se aos intelectuais que, mesmo antes do século XV, preocupavam-se em reformular o ensino universitário tradicional, centrado primordialmente no direito, na medicina e na teologia, propondo, a partir da modernidade, novos programas de estudos, como, por exemplo, as humanidades, que abrangiam a filosofia, a história, a poesia, a matemática, entre outros. Naquele primeiro momento, a matemática fazia parte de um novo agrupamento do conhecimento intitulado O Humanismo, na perspectiva de ser um ato humano. Tudo bem? Em pouco tempo, porém, a expressão humanista ganhou um sentido mais amplo, sendo também aplicada a escritores, pintores, arquitetos, professores, estudantes e cientistas que discutiam e questionavam as concepções de mundo e da sociedade em que viviam, assim como a ordem natural das coisas. Em grande parte,
também visitaram os ensinamentos de antigos filósofos e teólogos medievais a fim de aprimorar e ampliar a dimensão do conhecimento da época. Anote aí que 6 grandes conceitos ou características podem definir o contexto ou o movimento renascentista. O primeiro deles, o humanismo, esta mentalidade nova que caracteriza o período renascentista. O segundo deles é o antropocentrismo, a ideia de que o homem, com a maior criação de Deus, é o centro do universo, o centro e a referência de tudo o que existe. A terceira característica é o racionalismo. A partir de agora, a razão, o conhecimento científico, o conhecimento empírico-racional será o norte da produção do conhecimento no mundo moderno. O quarto conceito é o conceito de individualismo, a afirmação da autonomia e da capacidade do indivíduo em criar e desenvolver suas habilidades. O quinto grande conceito característico do mundo renascentista, característico da modernidade, é o retorno à antiguidade clássica, isto é, ela foi a inspiração dos renascentistas e ao revisitar a cultura e a filosofia da antiguidade, os teóricos do Renascimento propuseram uma ressignificação, um renascimento de conceitos apregoados na antiguidade. O sexto e último conceito, a última grande característica do Renascimento é a ideia de universalismo. A partir de agora, todo o saber adquirido faz parte da temática a ser perscrutada, tensionada e envolvida pelos pensadores do Renascimento. O movimento renascentista, no contexto histórico em que surge e sob a influência dos humanistas, desenvolveu-se pontualmente entre os séculos XV e XVI. Caracterizou-se como um movimento urbano que atingiu principalmente as pessoas mais ricas e com prestígio social das cidades prósperas, que haviam enriquecido da prática comercial. Dentre elas destacam-se Florença, Veneza, Roma e Gênova, todas elas na Península Itálica. Em contrapartida, no mundo rural, o camponês dessa época era um pouco diferente do camponês medieval. O movimento cultural urbano, ou movimento de renascimento urbano, foi reconhecido, portanto, como o Renascimento ou o período da Renascença. Embora a palavra renascimento não se fosse empregada naquela época para definir o movimento, podemos dizer que muitos intelectuais do período reviveram características da antiguidade. Cabe ressaltar, no entanto, que apesar da admiração dos chamados renascentistas pelo passado clássico greco-romano, o Renascimento não foi nem poderia ser um simples ato de retornar à antiguidade. Afinal, nenhuma cultura renasce fora do seu tempo, e quase todos os grandes renascentistas estavam profundamente marcados pelo signo ou pelas características do mundo cristianista, ou do mundo cristão, ainda que desejassem transformá-lo. Isso se torna evidente quando observamos o fundo cristão que persiste em muitas das manifestações artísticas do período. Além disso, houve uma renovação do tratamento dessas questões a partir de uma nova perspectiva humanista, em que, em boa medida, superou os caminhos medievais, abrindo novas trilhas, novas perguntas e, portanto, novas possibilidades de ação. Aquilo que o autor que eu citei lá no início da nossa aula, Pico della Mirandola, afirma: ó admirável destino do homem, a quem foi concedido o quê? A quem foi concedido ser o que escolheu ser. Ou seja, essa nova possibilidade de ser que caracteriza a modernidade. As concepções mais tradicionais reforçavam a submissão do homem a Deus e a orientação da Igreja Católica e a tutela da nobreza. Estas, em muitos aspectos, ressaltavam valores como piedade, mansidão e disciplina. Já os valores humanistas enfatizavam a curiosidade intelectual, o espírito crítico, a capacidade empreendedora e o desejo de aventuras e exploração do mundo que marcariam a mentalidade moderna e que trariam, portanto, grandes avanços para a vida do homem contemporâneo.
Discutiremos o aumento da produção cultural como uma característica e também um advento do movimento renascentista. Veja, neste período não houve apenas mudanças na qualidade da obra intelectual, mas também um aumento na quantidade de produções culturais. Entre os fatores que influenciaram essas mudanças, dois se destacam. O primeiro deles é a invenção da imprensa. O alemão Johann Gutenberg desenvolveu o processo de impressão com tipos móveis de metal, o que representou um grande passo para a divulgação da literatura em maior escala. Em pouco tempo surgiram vários impressores, e estes impressores, obviamente, na medida em que produziam mais material e esse material se difundia pela Europa, havia, portanto, o rompimento de uma tradição do mundo medieval em que, por exemplo, o conhecimento estava sistematizado dentro dos grandes monastérios, dentro dos espaços religiosos, e no contexto do mundo renascentista, a difusão da imprensa é um advento sem precedentes até então. Calcula-se que no início do século XVI já havia mais de 100 tipografias, ou seja, organizações comerciais, lojinhas, que espalhadas pela Europa produziam impressões de conteúdos acadêmicos ou de saberes, e especula-se que algo entre 9 milhões de exemplares de mais de 40 mil obras tenham sido reproduzidos. A segunda grande característica que se destaca no aumento da produção cultural no Renascimento é a ação dos mecenas, ou a prática do mecenato. Algumas pessoas de grandes posses econômicas estimularam e patrocinaram o trabalho de artistas e intelectuais renascentistas. Entre outras pessoas que eram conhecidas como mecenas, encontravam-se banqueiros, monarcas, os próprios papas da época. A prática do incentivo ao mecenato era, portanto, uma prática que convinha ou que representava um determinado status social, isto é, aquele que efetivamente patrocinava um artista era um indivíduo de poder econômico. E isso, dentro da sociedade renascentista, diferenciava ou acentuava as contradições sociais que marcam o período. O renascimento cultural, o renascimento artístico. Apesar da sua diversidade, os historiadores costumam apontar na arte renascentista algumas características, primordialmente os historiadores da arte, sobretudo nas artes plásticas. A primeira delas é que, inspirando-se em modelos clássicos greco-romanos, os renascentistas buscavam o equilíbrio e a elegância das formas, realçando a sensação de leveza, luz, cor e movimento em suas obras. Um outro elemento característico do renascimento artístico é o fato de que a produção artística desvinculou-se do monopólio cultural que a igreja detinha no mundo medieval e passou a explorar também temas inspirados na mitologia greco-romana e em outros aspectos da realidade social, mostrando cenas do cotidiano produzida por grandes artistas do contexto do Renascimento, em que a valorização do indivíduo e das paisagens naturais evidenciavam ser características desse momento histórico. Outra característica da produção artística do Renascimento se dá a fim de que, para representar a realidade, os pintores renascentistas recorriam ou desenvolveram a técnica da perspectiva, por meio da qual procuravam dar uma aparência tridimensional a personagens, objetos e cenários representados em suas obras. Anteriormente, as pinturas características do mundo medieval eram bidimensionais, e a técnica da perspectiva proporcionou ao espectador do quadro a sensação de poder perceber o volume e a profundidade das figuras apreciadas. A quarta característica que eu gostaria de evidenciar é o fato de que os artistas renascentistas também desenvolveram a pintura a óleo, que, pela mistura de tintas, possibilitou a elaboração de cores vivas em diversas matrizes. Por isso é tão extasiante apreciar aquilo que foi produzido a título de produção cultural ou de conteúdo cultural do mundo renascentista. O pioneirismo italiano. Vamos falar sobre a Península Itálica como berço do Renascimento. O renascimento artístico e cultural tem seu berço na Península Itálica,
especialmente em cidades como Florença, Roma, Veneza e Gênova. Dentre as condições que contribuíram para isso, destacaremos: primeiro, a ideia de elementos preservados da antiguidade. Como sede do Império Romano, a região mantinha inúmeros monumentos arquitetônicos e esculturais deste período. O segundo deles é os sábios bizantinos, que em meados do século XV, muitos intelectuais bizantinos fugiram para cidades italianas, como nós pontuamos em nossa aula sobre o Império Bizantino, levando consigo textos da cultura clássica preservados em Bizâncio. Outro fator que destacaremos é o desenvolvimento comercial urbano. Algumas cidades italianas tinham um comércio intenso e competitivo. Ao acumularem, portanto, riquezas, os grandes comerciantes e banqueiros destas cidades entraram em choque com valores medievais, pois passaram a adotar uma mentalidade individualista e racionalista, além do fato de, na Península Itálica, estas cidades acumularem um expressivo capital. O mecenato é outra dessas características que estamos destacando. As famílias mais poderosas patrocinavam artistas e intelectuais sintonizados com os valores e tendências que estavam se construindo. Constituem exemplos dessas famílias, no caso, os Médici de Florença e os Sforza de Milão. Outro fator que podemos destacar como um elemento determinante para o pioneirismo italiano reside no fato de as cidades comerciais italianas estarem favoravelmente localizadas, ou seja, o fato delas serem grandes centros econômicos e culturais e que, em grande parte, tinham rápido e fácil acesso ao mar Mediterrâneo, contribuía para as práticas comerciais que suscitavam essas características. Principais artistas italianos. Entre os principais representantes do Renascimento, destacaremos Leonardo da Vinci. Considerado um verdadeiro gênio criativo, destacou-se tanto nas ciências como nas artes. Entre as poucas telas e afrescos de sua autoria, encontram-se obras-primas, como, por exemplo, A Última Ceia, a Mona Lisa, Ginevra e a Virgem dos Rochedos. Outro expoente do mundo italiano é Rafael Sanzio. Atendendo aos pedidos dos papas Júlio II e Leão X, Rafael Sanzio produziu diversos afrescos para decorar o Palácio do Vaticano. Caracterizou-se por ter pintado várias Madonas, que são representações da Virgem Maria com o Menino Jesus. Além dele, podemos citar aí Michelangelo. Michelangelo foi escultor, pintor e arquiteto. Suas obras foram marcadas pela perícia técnica, pelo sentimento arrebatado e pela emotividade. Como pintor, produziu afrescos na Capela Sistina, no Vaticano. Como escultor, realizou grandes obras como Moisés, Pietà e Davi. Projetou ainda a imensa cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma. Tiziano é outro expoente italiano característico do período. Atuou exclusivamente como pintor, produzindo quadros dos mais diferentes gêneros, como, por exemplo, paisagens e retratos. A expansão pela Europa. A partir da Península Itálica, o movimento renascentista propagou-se para várias regiões do continente europeu. Por exemplo, na França, temos dois grandes expoentes característicos do período. François Rabelais, ou seja, escritor que, em suas obras como Gargantua e Pantagruel, criticou de uma forma satírica a excessiva religiosidade do mundo medieval, clássico do curso de humanidades, né? Quem fez história, geografia, filosofia, provavelmente leu o Rabelais. Michel de Montaigne, também outro teórico estudado na academia, é um pensador que se dedicou primordialmente a expressivas páginas do livro Ensaios aos problemas educacionais do seu tempo, combatendo a ignorância sobre as características da infância. Na Inglaterra, Thomas More, humanista autor de Utopia, livro no qual projetou a existência de um estado ideal, organizado de forma comunitária, e imaginou uma sociedade em que as pessoas viviam em harmonia, livre dos males da guerra e da intolerância religiosa que marca, porque vamos lembrar que o próximo movimento histórico que estudaremos
após o nosso breve recesso, o nosso breve período de férias, será o das grandes reformas religiosas e da contra-reforma cristã. Ou seja, já havia uma tensão neste período no que concerne às manifestações religiosas. Ainda na Inglaterra, William Shakespeare, brilhante poeta e dramaturgo, notabilizou-se por suas peças teatrais. Entre as mais destacadas, constam-se dramas históricos como Ricardo II e Antônio e Cleópatra, comédias como Sonho de uma Noite de Verão e O Mercador de Veneza, e dramas românticos e trágicos como Romeu e Julieta, Macbeth e Hamlet. Portugal. Luís Vaz de Camões é o principal expoente do período. O grande poeta da língua portuguesa, que em Os Lusíadas narrou a história de Portugal desde suas origens e a epopeia dos descobrimentos marítimos a partir da viagem de Vasco da Gama. Na Holanda temos Erasmo de Roterdã, humanista que no livro Elogio da Loucura criticou os absurdos e os abusos e desvios das autoridades da igreja, e ainda os irmãos Rupert e Jan van Eyck, irmãos que se destacaram pela invenção da técnica da pintura a óleo e foram produzir, neste contexto, obras que retratavam primordialmente a burguesia e pontualmente em quadros que representavam as famílias da época. Na Alemanha, Albert Dürer, pintor que soube harmonizar em suas obras o espírito renascentista com elementos da arte gótica, típica da Idade Média. Suas principais obras são Adoração dos Magos e Adoração da Santíssima Trindade. Ainda na Alemanha, Hans Holbein, pintor que se especializou em obras de arte, majoritariamente retratos, entre os quais se destacam o retrato de Henrique VIII e de Erasmo de Roterdã. Na Espanha, o grande Miguel de Cervantes, escritor que em sua mais famosa obra, Dom Quixote de la Mancha, criou uma sátira aos ideais de cavalaria medieval. Duas personagens dominam esta obra. De um lado, Dom Quixote, mergulhado no sonho, na fantasia e no ideal. E do outro, seu fiel escudeiro, Sancho Panza, representando a vida real, mais próximo do senso comum. Experimentação e novos valores e procedimentos. Ao longo dos séculos XV e XVI, ou seja, no contexto do Renascimento, a ciência europeia passou por um impulso renovador. Isto é, um expressivo número de pesquisadores que valorizavam a razão e a experimentação procurava examinar os aspectos da natureza e da sociedade. Esses pesquisadores diferenciavam-se de muitos estudiosos do mundo medieval que acatavam concepções desenvolvidas por alguns sábios da antiguidade e incorporados pelos teólogos cristãos. Antes de se aceitar conclusões prontas, a atitude crítica dos novos cientistas os levava a, primeiro, observar os fenômenos naturais para fazer, portanto, experimentos e propor novas hipóteses e reavaliar o conhecimento que se tinha até então. A nova mentalidade científica não se desenvolveu sem a resistência daqueles que defendiam as tradições culturais medievais. Um bom exemplo disso é a dissecação de cadáveres. O médico e teólogo espanhol Miguel de Cervantes, que não é o qual a gente falou anteriormente, tá? Pôde descrever pioneiramente o funcionamento da circulação do sangue dos pulmões ao desenvolver seus estudos sobre o corpo humano. Por meio da dissecação de cadáveres, esta prática impulsionou o conhecimento teórico produzido até então sobre também a anatomia humana. O último elemento que nós vamos destacar no campo da experimentação dos novos valores que surgem no mundo moderno, renascentista, é a superação da teoria geocêntrica por uma nova teoria, a teoria heliocêntrica. Ser ou não ser, eis a questão. O que é mais nobre para a alma? Suportar os dardos e arremessos do fado sempre adverso, ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim, tentando resistir-lhes? Morrer, dormir, mais nada. Imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a herança natural da carne é solução para almejar-se. Morrer, dormir, dormir.
talvez sonhar. E é aí que bate o ponto, o não sabermos que sonhos poderá trazer o sono da morte, quando, ao fim, desenrolarmos tal moeda mortal, nos põe suspensos. É essa ideia que torna verdadeira calamidade a vida assim tão longa. Que fardos levaria nesta vida cansada a suar, gemendo, se não por temer algo após a morte? Terra desconhecida, de cujo âmbito jamais ninguém voltou, que nos inibe a vontade, fazendo que aceitemos os males conhecidos sem buscarmos refúgios noutros males ignorados. Olha que interessante, nossa aula se encerra com este trecho de Hamlet, de Shakespeare, em que a condição humana está sendo ressignificada, constantemente questionada. William Shakespeare, assim como todos os expoentes do período aqui citados, são exemplos de uma nova visão de mundo, característica da modernidade. E é por isso que, a título de periodização da história, estamos em um marco revolucionário, de transição de valores e que dá ao mundo moderno características próprias. Muito bem, a nossa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado das discussões que aqui suscitamos. Siga as orientações da Blackboard em relação às atividades a serem realizadas. Agora a gente vai dar um pequeno hiato, um pequeno período de férias e descanso, mas assim que voltarmos com ânimo e revigorados, vamos juntos continuar a mobilizar um mundo moderno, assim como o eixo do conteúdo do século XX. Faço votos de que você tenha excelentes dias de descanso e de que, ao voltarmos, estejamos mais próximos de estar novamente, presencialmente, em sala de aula. Um forte abraço e até lá!